Naquela noite fria de outono, Ana observava pela janela, enquanto as folhas dançavam no ventos. A luz amarelada do abajur lançava sombras suaves pelo quarto. Mas o ambiente ao seu redor era marcado por uma melancolia silenciosa. Em seu coração, crescia um turbilhão de sentimentos que ela não sabia como decifrar. Ao seu lado, Caio, ali presente mais distante, como uma sombra que não conseguia iluminar. Ele folheava páginas de um livro completamente absorto, enquanto Ana se perdia em seus pensamentos. A sensação de desconexão entre os dois era palpável, quase como uma ausência vívida. Ana lembrava de como tudo parecia mais fácil no início. O modo como Caio a olhava quando falavam sobre os pequenos prazeres da vida, os piqueniques espontâneos e as risadas compartilhadas. Mas, com o tempo, a complexidade emocional que envolvia cada um se tornara um labirinto indecifrável, onde ambos se sentiam frequentemente perdidos. "Você está bem?" Caio perguntou, sem desviar os olhos do livro. A pergunta, embora simples, carregava uma carga de expectativa. Ana hesitou. A resposta estava lá, na ponta da língua, mas quando olhou para ele, percebeu que talvez suas palavras não fossem suficientes. "Estou apenas pensando", ela respondeu, um eco fraco de sua verdadeira inquietação, como se suas emoções fossem um idioma que ele não compreendia. Os dias se passaram e Ana continuou se perdendo em sua introspecção. O silêncio entre eles se tornava ensurdecedor, um campo minado de mal-entendidos. Era como se cada conversa se tornasse uma dança delicada sobre um chão frágil, onde um passo em falso poderia desencadear uma explosão de emoções reprimidas. Havia algo em seu olhar que apenas ela podia perceber. Um desejo oculto por conexão, um medo de se aproximar mais, de se expor. Certa noite, após uma discussão trivial sobre o que assistir na televisão, Ana se viu no limite. Uma pequena chama de ressentimento começou a arder dentro dela. "Por que você nunca pergunta sobre mim?" Ela disparou, sua voz falhando um pouco. Caio ficou em silêncio, um olhar perplexo dançando em seu rosto. "Eu quero entender, mas você não me deixa entrar", ela completou, percebendo que sua frustração não era apenas sobre o momento, mas uma soma de sentimentos acumulados. Demorou alguns instantes até que Caio falasse, e isso fez o coração de Ana acelerar. "Eu não sabia que você se sentia assim." Sua voz era suave, mas havia a seriedade de quem finalmente percebeu uma partícula de dor alheia, e por um breve momento, as paredes que separavam seus mundos pareceram ameaçar a fragilidade. "Às vezes, acho que estou tentando tanto entender você que acabo me esquecendo de me mostrar", ele confessou. Ana sentiu um alívio, misturado com uma nova onda de ansiedades. Como seria deixar o guardião interno que sempre impôs barreiras? Era como abrir uma porta que há muito estivera trancada, mas que, se fosse aberta, poderia revelar tanto o caos como o encanto. "Então, o que podemos fazer para que isso mude?" ela perguntou, a esperança brotando junto ao receio. Ambos estavam ali, à beira de um precipício emocional, ainda incapazes de dar o passo que poderia mudar tudo. Naquela noite, não houve conclusões, apenas uma conversa longa e cheia de pausas. Eles se permitiram a vulnerabilidade, e enquanto falavam, seus olhos se encontravam com uma nova clareza. O que antes fora simples rotina, agora se transformava em território complexo. O que afinal os mantinha juntos? O desejo de consertar? O amor que parecia se esconder sob camadas de frustração? Ou a simples esperança de que ao final havia mais entre eles do que apenas um elo de silêncio? Com o passar das semanas, cada um começou a explorar suas próprias vulnerabilidades, um ciclo de descoberta silenciosa.
Caio começou a deixar seu livro de lado em algumas noites, optando por conversas longas até altas horas. Ana, por sua vez, começou a escrever sobre seus sentimentos, revelando dimensões de si mesma que até então estavam escondidas. Mas a jornada não era linear. Havia retrocessos, momentos de tensão que lembravam a ambos que ainda havia muito a trabalhar. O ciclo de perguntas e respostas os levou tanto a novos entendimentos quanto a antigas feridas. Em um instante, eles estavam próximos, compartilhando risadas e histórias, e no próximo, estavam envolvidos na confusão de antigos medos. Ana sentia, agora mais do que nunca, a necessidade de explorar a extensão do que não era dito, o porquê do silêncio que ainda se instalava entre eles. Caio também se questionava sobre a maneira como suas respostas costumavam ser superficiais, como um escudo contra conflitos mais profundos. As emoções, embora ainda voláteis, agora pareciam estar acompanhadas de uma nova disposição para enfrentar o que era difícil. Naquela noite, enquanto olhavam as estrelas, Ana fez uma pergunta que ecoou no vazio ao redor. O que significa amar alguém de verdade? Caio respirou fundo, vendo no céu uma imensidão de possibilidades. Talvez seja saber que estamos sempre aprendendo, sempre mudando. E assim, naquela madrugada silenciosa, com a lua cheia como testemunha, ambos perceberam que estavam apenas no começo de uma jornada emocional. Uma estrada marcada por incertezas e esperanças. Um caminho que, apesar das sombras, prometia a eles uma nova luz. O lindo e complicado mistério do amor em constante evolução. O futuro? Bem, esse seria deixado para fazer suas próprias perguntas, enquanto eles navegavam pelas nuances do que era estar verdadeiramente vivos juntos.